Bentornado tifoso bianconero ao Finestra. E hoje saiu a motivação, saiu a explicação, o porquê dos 15 pontos. Eu vou aqui usar a linguagem popular, né? Para não entrar no específico, aquela linguagem que os advogados usam, para facilitar para você que está ouvindo. Então, eu vou colocar de uma maneira mais simples, né? Porque aqui o Finestra é uma conversa de torcedor para torcedor, igual uma conversa de bar. Eu até pontuei aqui, porque até pelo que muitos amigos meus conversaram hoje comigo, ali da Itália. Lembrando que eu falo em nome do fã-clube oficial da Juventus, JFC. A gente está lá no Instagram, segue lá o nosso fã-clube oficial, hein? Reconhecido pela Juventus de Turim. E lógico, se você não conhece o canal, ativa o sino e fique ligado, porque nessa temporada haverão mais brindes, mais sorteios de bonés, de camisas oficiais e não oficiais, de cachecol, enfim. Bom, por onde começar, né? Ai, difícil. Para resumir, a gente foi punido por um crime que não é considerado crime. A tal da plusvalência, que você faz uma negociação com outro clube, né? E você acaba tendo aí um dinheiro na negociação. Lembrando que não, eu tô meio que rindo porque é cômico, né? Porque não existe um valor exato de mercado, né? Não vamos se basear em transfer market, pelo amor de Deus, né? Advogado Sabatini, que é milanista, e advogado Zampini se pronunciaram sobre o caso. Zampini é juventino, mas eles concordam no seguinte, que isso não é crime, e quando é cometido essa ação de plusvalência, de negociação, é cometido em dois: o que compra e o que vende. Mas segundo a corte que apelou, que julgou, por que a Juventus foi condenada então e os outros não? Porque a Juventus fez isso muitas vezes, excessivamente. Os outros fizeram uma vez ou outra. Eles estão tentando levar isso para o artigo 4, para dizer que faltou lealdade esportiva. Bom, vamos lá. Se você cometer um crime, vamos supor aqui, você vai roubar um banco. É crime. Você vai lá, entra com seus companheiros de quadrilha e rouba um banco. É um crime. Você cometeu uma vez. Aí vai lá um conhecido seu, um amigo seu, ou não amigo, e rouba o banco 20 vezes. Então você vai ser absolvido porque você só roubou uma vez o banco? Qual que é o nexo desse julgamento? A Juventus cometeu a plusvalência várias vezes, os outros clubes cometeram uma, duas, três, então os outros tudo bem, fizeram pouco, tá tudo certo. Então se você roubar um banco não tem problema na visão deles. O problema é se você roubar esse banco 10, 15 vezes. Roubar uma vez, duas, não vai fazer mal. Veja como é ridículo essa sentença colocada aí contra a Juventus. No meio disso tudo, foram resgatar uma transação feita do Ake com o Tonga, do Olympique de Marseille. Foi uma troca. O Ake, aquele garoto jovem, né, que lembra o Douglas Costa, não teve plusvalência lá. Foi uma troca 6 por meia dúzia. Para os mais antigos, para os torcedores aqui do futebol brasileiro, por exemplo, os torcedores aqui do estado de São Paulo, vocês lembram quando teve uma troca entre o Palmeiras e o Corinthians? O Neto pelo Ribamar? Não vou aqui questionar se o Neto era melhor que o Ribamar, não é isso. Uma troca 6 por meia dúzia. Até isso foram resgatar para justificar. Lembrando que não existe crime na plusvalência. E isso é feito não só nos times de Europa, Barcelona, Real Madrid, todos eles fazem. É uma negociação que sempre tem que envolver dois clubes. Você não negocia com você mesmo. Você vai vender, vai trocar um jogador com outro clube. Que é o que o Zampini, advogado, falou e que o Sabatini falou.
né? O Zampini é juventino, o Sabatini é milanista, mas eles concordam no seguinte, eles falaram o seguinte, ó, falta transparência nessa explicação deles. Porque o que tem a ver chegar no artigo 4 para falar que é uma não lealdade esportiva? Então, se você comete, vamos usar de novo uma outra situação, se você comete um crime por violentar uma mulher, você tem que ser julgado por isso. E não ser julgado por furto, por exemplo. Então, é toda uma salada para procurar pelo em ovo para condenar a Juventus. Eu já vou explicar o porquê, o que eu acho e o que é quase que certeza. Né? No meio de toda essa salada, ainda vinha a seguinte pérola. Que a Juventus adulterava a fatura, os recibos, nas negociações da plusvalenza. Adulterava usando uma caneta. Só que, há mais de 6 anos, as faturas nas negociações, elas são, hoje, com toda a tecnologia, né, é tudo eletrônico, as faturas não vem escrito mais a caneta. Nós não estamos nos anos 80. Como que você vai dizer que adulteraram uma fatura a caneta num papel que obrigatoriamente tem que ser escrito de maneira eletrônica? Como? Interrogação. Olha, ainda bem que os advogados, como foi o Entrieri, outro dia que eu falei, e hoje o Sabatini, que são 2 milanistas, o Entrieri e o Sabatini, falaram que falta transparência. É complicado. É uma sujeira sem fim. Vou tentar tranquilizar vocês, torcedores, porque a Juventus vai até o fim. Literalmente fino alla fine. Ao contrário de 2006. Porque se não conseguir recuperar os pontos daqui 30 dias, ela vai pro TAR. TAR o que é? O tribunal. E vai pesado. Sob a hipótese, que muitos não acreditam, de até parar o campeonato. Eu sei que é difícil acreditar nisso. Mas a Juventus vai firme na guerra contra o Cone. Atenção, podem gravar esse trecho aqui. A Juventus vai firme na guerra contra o Cone, porque virou uma guerra. A Juventus não vai aceitar de cabeça baixa. Virou uma guerra literalmente. E ela vai se defender muito mais além do que esses 30 dias para esse recurso. Fiquem tranquilos. Quanto ao fato da Juventus se defender, fiquem tranquilos. Se vai conseguir ou não, eu não sei, porque vai ser uma guerra violenta. Eu só não falo sangrenta, porque não é o caso. Aí vocês me explicam, recapitulando, como que você vai pegar lá o exemplo da troca com o Olympique de Marseille, que não teve nenhuma vantagem financeira, foi uma troca 6 por meia dúzia. Como que você vai ser julgado por um crime onde na própria Federação Italiana, na parte de regulamento e tudo mais, diz que plusvalenza não é reato, não é crime, não é nominado como crime. E agora vai ser daqui para frente, que estranho, né? Nos próximos anos. Como que eles fazem uma acusação dessa de que a Juventus adulterou o resultado do balanço usando uma caneta? Se é obrigatório vir tudo marcado de maneira impressa, eletrônica, enfim, como queiram. É uma lama sem fim, e aí vem, repito, a síntese da coisa é: estamos sendo culpados por um crime que não é considerado crime. E aí vem uma coisa que ninguém tira da minha cabeça, não posso provar, mas a verdade sempre aparece, que isso sim é uma resposta quando o André Agnelli
por querer fazer parte da Superlega, peitou a UEFA e peitou o Gravina, peitou a Federação Italiana. Porque na época, só para recordar, o Ceferin, que é presidente da UEFA, chamou o Gravina e falou: olha, punam a Juventus. Vocês são responsáveis pela Juventus, Federação Italiana. Dá um basta neles aí, dá um basta no Agnelli, que ele está querendo criar uma competição europeia paralela à UEFA. E o Gravina soltou na época uma nota dizendo que se a Juventus não retirasse a sua participação na Lega, na Superlega, ele ia excluir a Juventus do campeonato italiano. Vocês lembram? Foi durante a pandemia que ele excluía a Juventus do campeonato italiano. Ele ameaçou excluir a Juventus do campeonato italiano. O futebol italiano vai à falência. Mas ele ameaçou. E agora nada mais é do que a retaliação. Isso é uma opinião minha e é quase que uma certeza, porque não se justifica você pegar uma coisa que não tem nada que ver, quer dizer que os outros cometem o suposto crime 2, 3 vezes, está certo. A Juventus faz 10, 15 vezes, tem que ser punida por quê? Porque cometeu em excesso. Então você vai roubar o banco, comete um ato de violência com alguém. Se você violentar uma pessoa uma vez ou duas, tudo bem, pode. Agora, se você violentar 30 vezes, está errado. Onde que existe isso? Se você comete o crime uma vez, já é o suficiente para ser punido. Muita injustiça. Eu queria aproveitar e complementar o vídeo de ontem do pós-jogo, onde eu não critiquei muito o time. O Allegri errou na escalação, errou na maneira de começar com o De Chile e tudo mais. Porém, depois que eu fiz o vídeo, conversando com quem está na Itália, com um dos juventinos que eu tenho amizade, que são próximos à Juventus, me foi dito que, de fato, o time sentiu forte essa penalização, porque existe o medo, ou melhor, a incerteza quanto ao futuro. Eles entram em campo sem saber qual a posição deles na tabela. Eles entram em campo sem saber se vai ter mais uma penalização. Quer dizer, que vai ter, que é a dos salários, que vai ser julgado no mês que vem. Podem ser que tire da gente mais 20, 25 pontos. De repente se recupera 15 e pede 25. Se não recuperar 15, eles vão tirar mais 20, 30. E aí você vai lutar para não cair. Isso mexe com a cabeça do jogador. Por mais que eles tenham que lutar, dar o sangue, a gente entende, isso mexe. E aí eu vou abrir um parênteses. Ninguém aguenta mais o Allegri, nem eu. Mas a gente tem que pensar no seguinte, na realidade. A questão envolvendo o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que se chegar na pena máxima, que também tem coisa envolvida com o Ronaldo, na parte dos salários, a Juventus pode pagar no episódio Ronaldo, se chegar na punição máxima, 60 milhões de euros. Só falando do Cristiano Ronaldo. Se você juntar os outros jogadores da época que estavam na Juventus, mais de 60 milhões do Ronaldo de punição, de multa, melhor dizendo, de multa, a gente vai chegar a uns 150 milhões de multa. Aí como que você vai fazer para mandar o Allegri embora e continuar pagando o salário dele, que não é barato? Tem isso também. A gente é finola fine, já dei a minha posição aqui. Se jogarem a gente para a Série B de uma maneira injusta, que não tem nada a ver com o campo esportivo, forçar uma ida para B, né? Não pode mandar direto. Você tira lá 40 pontos, você luta para não cair,
De repente você tem 5 jogos finais, se você perder um, você já está rebaixado. É isso que eles vão fazer. A gente vai, a gente joga, a gente sobe. Os outros não vão alcançar a gente nos títulos, mas a gente volta do inferno junto com o capeta. Mas eu repito, nada tira da minha cabeça que é uma resposta ao André Agnelli. Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque as explicações da Figit hoje, para dizer o que levou a motivar a perda de 15 pontos, foi pedido 9 e deram 15 de penalização, são ridículas. Não são nem infantil, são ridículas. Essa da caneta é a pior. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu repito, a Juventus vai com tudo na defesa, vai forte e vai preparada para uma guerra contra o Cone. E vamos ver o que vai dar. Dessa vez, a Juventus vai fazer sentir sua voz. Pelo menos isso. Aqui é sempre Força Juve. Finona fine. Foi um vídeo mais sério. Eu falei de uma forma mais serena. Porque eu estou tão perplexo quanto vocês. Com essa, como foi dito hoje, porcada feita pela Figit. E claro, com o Gravina por trás de tudo isso. Porque os próprios advogados caem em contradição. Advogados renomeados que vão nos programas esportivos falam que não tem transparência e que não tem nexo. Você pune um porque fez 10 vezes algo e o outro que cometeu uma vez não está punido. Sempre lembrando que não estamos falando de um crime, muito menos de um crime esportivo. Rir para não chorar. Tchau, ragazzi. Dá um like no vídeo.